Neste vídeo, eu sempre fui fascinado por histórias de casas antigas, cheias de mistérios e segredos. Aqueles relatos que falam de paredes que guardam memórias e corredores que ecoam vozes do passado sempre mexeram com minha imaginação. Quando a oportunidade de alugar uma casa de praia isolada surgiu, não pensei duas vezes. Acompanhado da minha namorada Ana, embarcamos em uma aventura que se transformaria em um pesadelo. A casa era antiga, construída há mais de 6 décadas, com aquela arquitetura peculiar das construções litorâneas da época. Tinha madeiras desgastadas pelo tempo e pela maresia, janelas grandes que pareciam olhos observando o mar. Desde o primeiro momento, uma aura estranha nos envolveu. As paredes pareciam sussurrar histórias, e havia uma sensação incômoda no ar, como se o próprio ambiente estivesse vivo, observando cada movimento nosso. À noite, quando as estrelas se alinhavam sobre o oceano escuro, a casa revelava uma face sombria que eu nunca poderia ter imaginado. Ana e eu passamos as primeiras horas explorando cada canto da construção, admirando a vista espetacular do mar e a decoração vintage que ainda permanecia intacta. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos, fotografias desbotadas nas paredes, um piano empoeirado no canto da sala. Tudo parecia congelado no tempo. Mas à medida que a noite caía e a escuridão engolia a praia, uma sensação de inquietude tomava conta do ambiente. Sons estranhos ecoavam pelos corredores. Não eram apenas os ruídos normais de uma casa velha se acomodando. Era diferente. Passos que não deveríamos ouvir, rangidos que vinham de salas vazias, um farfalhar constante que não conseguíamos identificar. A sensação de sermos observados se intensificava a cada minuto, como se olhos invisíveis acompanhassem todos os nossos movimentos. Uma noite, despertei com um grito abafado. Ana estava sentada na cama, os olhos arregalados de terror, o rosto pálido como papel. Seu corpo tremia violentamente. Ela me contou sobre um pesadelo horrível, com sombras se movendo pelas paredes e uma presença sinistra pairando sobre ela enquanto dormia. Disse que sentiu um peso no peito, como se algo estivesse sufocando o ar, e que havia visto uma figura escura no canto do quarto, apenas observando. No início, atribuí tudo ao cansaço da viagem e à nossa imaginação fértil. Casas antigas têm essa capacidade de despertar nossos medos mais primitivos, pensei. Mas os eventos que se seguiram me convenceram do contrário. Objetos começaram a se mover sozinhos. Uma xícara que deixávamos na mesa aparecia em outro cômodo. Portas se fechavam com estrondos violentos mesmo sem correntes de ar. A temperatura na casa oscilava drasticamente de uma hora para outra, passando de um calor sufocante para um frio gelado que penetrava nos ossos. Em alguns momentos, podíamos ver nossa própria respiração formando nuvens de vapor dentro da casa, mesmo sendo verão. Foi então que descobrimos o diário. Estava escondido em uma gaveta do armário antigo do quarto, envolto em um pano escuro. As páginas amareladas continham relatos perturbadores de acontecimentos inexplicáveis que haviam ocorrido na casa décadas atrás. A letra trêmula de alguém que claramente estava apavorado. Relatava fenômenos semelhantes aos que vivenciávamos, objetos movendo-se, presenças invisíveis, uma sombra que perseguia os moradores. A última entrada do diário era especialmente inquietante e terminava abruptamente, como se o autor tivesse sido interrompido. A cada página que víramos, mais nos aprofundávamos no mistério que nos cercava. O diário mencionava uma tragédia que teria ocorrido ali, uma morte violenta que nunca fora completamente esclarecida. Pessoas que haviam desaparecido sem deixar rastros. A cada noite, a sensação de sermos perseguidos aumentava. Eu sentia que algo, ou alguém, estava nos observando de cada sombra, esperando o momento certo para agir. Cada cômodo vazio parecia esconder uma ameaça invisível. A tensão entre Ana e eu crescia a cada minuto. Começamos a discutir por coisas pequenas, nossos nervos completamente à flor da pele. Nossa relação começava a ser abalada por aquele ambiente opressor.
Uma noite, enquanto uma tempestade violenta assolava a costa com ventos que uivavam como criaturas em agonia e ondas que quebravam contra as rochas como trovões, decidimos que tínhamos que sair dali imediatamente. Não podíamos suportar mais uma noite naquele lugar. Mas quando tentamos abrir as portas, elas estavam trancadas por dentro. As janelas também se recusavam a abrir, como se uma força invisível nos impedisse de fugir. Tentamos quebrar o vidro, mas ele não cedia. Era como se a própria casa tivesse se transformado em uma prisão. O desespero tomou conta de nós. Ana começou a chorar, e eu sentia meu coração acelerando descontroladamente. A tempestade lá fora parecia responder ao caos dentro da casa, intensificando-se a cada segundo. Foi então que a vi. Uma sombra se moveu rapidamente pela janela, atravessando a cortina de chuva. Por um instante, apenas um breve segundo que pareceu durar uma eternidade, pensei ter visto um rosto distorcido, com feições que não eram completamente humanas e olhos brilhantes como brasas incandescentes. A figura parecia absorver a luz ao seu redor, criando um vazio de escuridão mais profunda que a própria noite. Ana e eu nos agarramos um ao outro, aterrorizados, incapazes de nos mover. Naquele momento, soubemos que estávamos completamente sozinhos, à mercê de forças que não compreendíamos e que escapavam a qualquer lógica ou razão. O que aconteceu a seguir, eu não consigo explicar com palavras. Um barulho ensurdecedor ecoou pela casa, como se todas as paredes estivessem sendo rasgadas simultaneamente. Um grito desesperado cortou o ar. E depois, o silêncio. Um silêncio tão absoluto e antinatural que era mais assustador que qualquer som. Nem a tempestade lá fora podia ser ouvida. Quando voltei a mim, estava deitado no chão frio da sala, com a cabeça latejando e um gosto de sangue na boca. Minha visão estava embaçada. Ana havia desaparecido. Passei o que pareceram horas procurando por ela, cambaleando pelos corredores escuros, chamando seu nome até minha voz ficar rouca. Cada cômodo que entrava estava vazio. Ela simplesmente não estava mais ali. Não encontrei nenhum sinal, nenhuma pista do que poderia ter acontecido. A casa estava em ruínas parciais, móveis virados, paredes rachadas, como se tivesse sido atingida por um furacão do lado de dentro. Decidi que precisava sair dali imediatamente e buscar ajuda. Mas quando cheguei à porta da frente, ela ainda estava trancada. Foi então que um calafrio percorreu minha espinha. Olhei lentamente para trás e vi uma figura sombria sentada em uma cadeira antiga no canto da sala, perfeitamente imóvel, olhando diretamente para mim com um sorriso macabro que revelava dentes irregulares. Não era humana. Ou já não era mais. Consegui escapar por uma janela do andar de cima que milagrosamente cedeu quando me joguei contra ela com toda a força que tinha. Caí no jardim coberto de mato, machucando o ombro, mas não parei. Corri em direção à praia, tropeçando na areia, olhando para trás a cada segundo com medo de ver aquela coisa me seguindo. A polícia foi chamada assim que cheguei à civilização. Contei tudo o que havia acontecido, mas vi o ceticismo nos rostos dos policiais. Quando retornaram à casa na manhã seguinte, não encontraram nenhum vestígio de Ana. Nenhuma evidência de luta, nenhum sinal de que ela sequer tivesse estado lá. A casa estava em ordem, como se os destroços que eu tinha visto fossem produto da minha imaginação. O diário que encontramos havia desaparecido. A polícia me olhava com desconfiança, como se eu fosse o suspeito. Após dias de investigação que não levaram a lugar nenhum, o caso foi encerrado como um desaparecimento sem explicação. Mas eu sabia a verdade. Ana estava viva, eu sentia isso em meu coração, em cada fibra do meu ser. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar Ana da minha cabeça. Suas risadas, seu toque, tudo estava gravado em minha memória. Voltei à praia várias vezes, sempre de longe, observando aquela casa maldita. Durante o dia, ela parecia inofensiva, apenas uma construção antiga e abandonada. Mas eu sabia o que ela escondia. E então, em uma noite de lua cheia que iluminava a praia com uma luz prateada e fantasmagórica, enquanto caminhava pela areia ainda tentando encontrar respostas, vi uma figura familiar sentada em uma pedra perto da água. Meu coração parou por um instante. Era Ana.
Ela estava pálida e fraca, suas roupas rasgadas, mas estava viva. Seus olhos tinham uma expressão distante, como se tivesse visto coisas que nenhum ser humano deveria ver. Corri em sua direção e a abracei forte, com medo de que fosse uma ilusão que desapareceria se eu soltasse. Ela me contou que havia conseguido se esconder em um armário quando a presença veio, permanecendo imóvel por horas em total escuridão enquanto ouvia passos pesados procurando por ela. A sombra a havia encontrado, sim, e ela sentiu seu toque gelado, mas em um momento de desespero, algo dentro dela gritou por ajuda e uma luz repentina a cegou. Quando recuperou a visão, estava sozinha. Ela havia conseguido escapar pela mesma janela que eu, mas ficou perdida e desorientada, vagando pela região por dias até finalmente encontrar o caminho de volta à praia. Estava exausta, traumatizada, mas viva. A casa na praia ficou em nosso passado, um pesadelo que marcaria nossas vidas para sempre. Às vezes, ainda acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo observado, e sei que Ana tem os mesmos pesadelos. Mas, apesar de tudo, estávamos juntos, e isso era tudo o que importava. Aquela casa ainda está lá, esperando. Esperando pelos próximos que forem tolos o suficiente para ignorar os sinais, como nós fomos. E quando a noite cai e as estrelas se alinham sobre o mar, eu sei que a sombra ainda caminha por aqueles corredores escuros, procurando por almas desavisadas. Deixe sua opinião nos comentários, e se você conhece outros mistérios inexplicados, compartilhe conosco. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos mistérios. Até a próxima!